Gente, eu não me dei nem conta. Gente, eu não me dei nem conta. Quando eu vi, já estava faltando 5 segundos, não deu tempo de falar nada. Desculpem, mas vamos lá. O papo estava bom demais, gente. Você está doido? Deixa eu ver se eu acho a doutora Gabriela aqui. Vamos lá. Tudo demais, gente. Você está doido. Olha isso. Que loucura. Você tá brincando, né, Igor? Tá certo. Cheguei. Gabi, não deu tempo. Quando eu vi, eram 5 segundos e o papo rolou. Eu falei, caramba, caiu tudo. Pelo amor de Deus, tá doido? Fala sério. Mas vamos lá, continua aí. Nem lembro. O que eu estava falando mesmo? Nem lembro mais. Estava falando da questão da dor de talão, né, dos cavalos, que é muito confundido com síndrome navicular. Isso. E aí acaba que a gente precisa, né, na síndrome navicular, a gente acaba dando mais apoio palmar, né, melhorando o break-over, tirando a pinça, deixando a pinça mais fina e tal. E aí acaba que a gente induz a mais dor de talão ainda, né, porque a gente dá mais concussão ali. Acho que uma coisa importante a considerar, eu acho que sempre dentro do casco a gente tem que pensar se um lugar está tendo menos força, com certeza o outro vai estar tendo mais força. Então é por isso, né? É por isso que por que a gente usa ferradura de coração e por que a gente bota massa para tratar laminite, né? A massa para dar apoio, né? Porque a gente quer tirar a força da lâmina, né? Que uma vez que a gente sabe que a gente tem 4 forças que agem no casco, em cima da terceira falange. A gente tem o peso do cavalo induzindo a força da segunda falange sobre a terceira falange, né? A gente tem a força da reação do solo que vem ali da sola mesmo, em si, né? Sim. A gente tem a força do profundo, que vai empurrar de trás para frente, e do navicular, que ainda dá uma empurradinha para cima, assim, né? E a gente tem as lâminas dorsais que estão puxando para cima. Então, a gente tem uma união de forças que estão agindo nesse casco. Se a lâmina está necrosada, né, ela vai estar fragilizada e ela não vai estar se opondo, né, àquelas forças de reação do solo que elas poderiam impor. Então, quando a gente coloca a massa ou coloca a ferradura de coração, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está passando a força que deveria estar na lâmina para lá, para compensando. Compensando, né? E isso faz com que elas realmente sejam efetivas. Então, a gente sempre precisa pensar nas forças. Da mesma forma, quando a gente usa uma ferradura ortopédica, quando a gente pensa que o casco, como o treinador falou, ele se adapta àquela força o tempo inteiro, àquelas forças que estão agindo nele, né? Ele vai ficando mais duro, ele vai ficando mais espalmado, ele vai ficando mais contraído, ele vai ficando mais retorcido, né? Porque o casco, coitado, é um samba do balaco doido. Porque ele faz de tudo, ele dança conforme a música, né? Coitado. Ele apanha. Amigo, você falou, essa abordagem sua agora com relação à dor dos talões, você quer ver uma coisa? Isso eu já observo já tem um tempo, e a minha conduta, na grande maioria desses casos, e normalmente você vai ver, essa dor está aliada a talões mais colapsados e até com uma altura boa. Você até tem um eixo podofalangiano interessante, tá? Mas os talões, normalmente, eles estão mais colapsados e você tem uma diminuição dos sulcos da ranilha, certo? O que acontece? Querendo ou não, a maioria dos animais vai trabalhar num piso de areia ou que seja até num piso internacional que tenha o gripping mais forte. Quando você tem essa diminuição dos sulcos da ranilha e esse colapsamento, ou seja, aquela curvatura que o final dos talões fazem, você impede uma função sensacional da ranilha, que é exatamente como válvula de escape. Quando o cavalo joga o peso, né, no terreno, o terreno deforma, aquilo ali, para não pressionar, escapa. E a partir do momento que você não cuida disso, você perde essa válvula de escape. Então, quando esse animal aterriza, quando ele joga a carga,
O momento da desaceleração é como se você vem pisando no freio devagar e, de repente, você puxa o freio de mão. Então, você causa um impacto, uma movimentação muito maior e sem o devido preparo. E aí você vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, você vai ter mudança no posicionamento do talão, você vai ter mudança nessa ranilha e essa dor é causada por isso. E o que normalmente eu faço? Simplesmente, além do equilíbrio, mantenha o posicionamento correto da ferradura e esses sulcos mais abertos. Deixa fluir isso melhor. O resultado é, o cavalo chega para você e diz, pô, meu, obrigado, você desencravou a unha aqui, tá tudo certo. E flui tudo bem, entendeu? Então a gente precisa realmente observar como a situação está e a interação do terreno com aquilo tudo. Para que a gente não fique inventando moda, fazendo coisas mais difíceis que às vezes vão levar a muito mais atrofia do que qualquer evolução, entendeu? Então, é mais uma dica, né? Sim, eu acho que a questão das pistas também, Tenório, é uma coisa bem interessante, né? A Piso gente, foda. a gente vê que, por exemplo, a pista, você falou aí, a pista de gripe, é ótima para prova, mas aí as pessoas acham, porque na prova é bom, vou fazer lá em casa, né? E aí é que está o problema, né? Porque a gente sabe que é uma pista que ela tem mais aderência, a gente vai ter um vetor de força horizontal menor, uma desaceleração menor desse casco quando ele fizer, né, a fase do impacto. E aí, o que vai acontecer? Maior estresse sobre, por exemplo, a origem do ligamento suspensório, a intese do ligamento suspensório. E é o que a gente tem visto, cavalos com lesões... O número de lesão aumentou absurdamente no mundo inteiro por conta do uso disso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que dar ao casco uma condição de deformação. Ele foi feito para se deformar, né? Para isso, ele precisa disso, claro. Né? Ele é elástico e ele se molda, ele precisa realmente... A gente sabe, uma coisa que eu li, que eu não sabia, que eu achei muito interessante, é que não se deve colocar cravos na região dos quartos, exatamente por quê? Porque é na região dos quartos que ocorre a expansão do casco quando ele faz a fase do impacto. O talão contrai e o quarto abre. Exatamente. E a gente sempre pensa que é o talão, né? A gente, assim, a grosso modo, a gente pensa assim, não, o talão vai abrir, né? E o quarto vai. E não, a gente o talão faz isso aqui. Que é o quarto. Ao contrário. Então, até nisso tem ciência, né? E às vezes a gente, por ignorância, acaba não permitindo que o casco funcione da forma que ele deve funcionar, né? Tem alguma outra dúvida aí, Gustavo? Tem aqui uma pergunta aqui, do Júlio Trovato, né? Ele tem, é um caso dele, né? Ele tem um cavalo que ele está atendendo, que tem os ângulos palmares dos posteriores, ok, tá tudo certo. Porém, a angulação dos boletos são um pouco mais arriados, né? É quartela um pouco maior, né? Uhum. E ele está com uma pequena lesão no ligamento suspensório do boleto, de um desses membros. Uhum. E ele está perguntando, na sua opinião, qual seria o tipo de ferradura mais indicado? O que você acha? Se o ângulo tá bom e o casco tá equilibrado, o que a gente pensa sempre é na ferradura com a pinça larga, né? E os ramos mais estreitos. Por quê? Estreito, isso foi uma coisa até que o Tenório me perguntou numa aula da pós, o Tenório me perguntou assim, mas adianta tá largo de um lado e tá só fino do outro? Não é fino com break over. Fino é isso aqui, né? Não é mais fino assim, né? É mais fino em bisel. É mais estreito. Assim, é mais estreito e você precisa ter o ângulo para fazer o ponto de quebra, senão não funciona. Exatamente, né? Porque as pessoas, quando a gente fala assim que o ramo é mais largo que o outro, às vezes a pessoa quer fazer a ferradura lá, não quer comprar a ferradura pronta, né? Não tem essa facilidade. E aí acaba que faz só ela mais estreita e acha que funciona. Não funciona, né? Ela tem que realmente ter o break, fala break over mesmo, né? O corte Sim. Ela precisa estar angulada. Ela tem que estar angulada para poder funcionar. Qual é o princípio? Quando a gente quer produzir relaxamento do ligamento suspensório, a gente tem que aumentar a força do tendão flexor digital profundo,
né? Então, como é que a gente faz isso? É como se a gente achinelasse o cavalo. O que a gente vai fazer? Mecanicamente. A gente vai colocar uma ferradura mais larga na pinça e mais fina no talão. Por quê? Porque na hora que esse cavalo pisar, ele vai afundar o talão, né? Daquele princípio lá. Pensa na mulherzinha lá com salto alto. Então, o salto alto está atrás. Ela vai afundar atrás. O que vai acontecer com a minha articulação? A minha terceira falange vai subir, né? A minha terceira falange vai subir, vai produzir uma extensão da articulação interfalangiana distal, né? Essa articulação vai ficar... Peraí que eu tô com a mão segurando o telefone, aí não sei, peraí. Então, vai fazer isso, né? A terceira falange vai subir e vai fazer esse ângulo aqui. Então, isso, como o tendão flexor distal profundo, ele se insere aqui na terceira falange, na hora que a terceira falange vier para cima, ele vai esticar o tendão profundo. E esse tendão profundo, ele vai conseguir dar suporte ao boleto, e o boleto vai descer menos. E aí, sim, porque ele vai ficar tensionado, esse boleto vai descer menos. Exatamente. Então, o princípio da ferradura para tratamento de ligamento suspensório é esse, é ter a pinça mais larga e os ramos mais finos para exatamente essa terceira falange fazer uma retroversão, que a gente chama. Exatamente. E ele falou assim, mas o ângulo do boleto é grande. Eu entendo, Júlio, que você tenha uma quartela maior e aí você vai ter um ângulo maior. Mas se você tem uma pequena lesão, e entenda o seguinte, isso vai ser como tratamento, porque o cavalo, ele parado, isso vai estar surtindo efeito. Não é só em movimento que isso vai surtir efeito. Ele parado também, porque a posição, a carga, vai fazer com que você tenha um reposicionamento da terceira falange por conta da ação. Uma outra coisa, Gabi, que me preocupa muito com o pessoal, no uso das ferraduras terapêuticas, a galera fala o seguinte, só pode ser usado na areia. Nos outros pisos não funciona. Gente, não é que não funcione. A maior eficácia mecânica dessas ferraduras, sim, é num piso que deforme mais. Ok, mas a ação da gravidade, ela não vai parar. A reação do piso, ela também não vai parar, porque é o piso duro ou o piso mais macio. Então, isso tem eficiência também. E mesmo porque um cavalo fica parado numa cocheira durante 20 horas do dia. E você acha que aquilo ali não está funcionando? Claro que está funcionando. Ele está numa serragem. A serragem não deforma como um piso de areia. Então, por favor, vamos abrir um pouquinho mais a cabeça. Né? Não é tão simples assim. Eu acho Gabi, que... Fale. Não, conclua, por favor. Vai. Alguém perguntou aí, tanto no corpo quanto nos ramos? Eu acho que sim, tá? Pelo que eu comentei, é uma pergunta que fizeram aí. Se é no corpo ou no ramo. O que eu comentei é o seguinte, os ramos do ligamento suspensório, eles se inserem na porção abaxial de fora do osso sesamoide proximal, tá? E outros ramos dele vão para frente para se incorporar no extensor digital longo ou extensor digital comum, se é mão ou pé. O que acontece é que, como esse ligamento que fica aí segurando o osso sesamoide proximal, ele é enfiado dentro desse ligamento. Ele fica ali dentro. Então, ele não trabalha assim, ó. Tipo, na hora que o cavalo pisa para, sei lá, lateral, um vai descer, o outro vai subir. Eles não fazem esse movimento, tá? Na hora que o cavalo flexionar, ele vai subir juntos, os dois. Na hora que o cavalo estender, eles vão descer, os dois juntos. Então... Para mim, eu não uso ferradura assimétrica para cavalos com lesão de ramo de suspensório. Eu uso a mesma ferradura aí que eu falei, de pinça larga e talão fino, tá? Perfeito, perfeito. Bom, Gabi, se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai varar a sexta-feira, porque assunto é o que não falta. Eu te agradeço imensamente essa oportunidade da gente estar podendo conversar, trocar essa ideia. Eu acho que a linha que você seguiu, que você optou na tua carreira profissional, enfim, é sensacional. A biomecânica, ela é realmente algo fantástico e muito integrativa, porque você não tem como trabalhar isoladamente. E o que você tem proporcionado para o mercado, para a medicina veterinária, é algo realmente digno de nota. Parabéns por tudo que você tem feito. Sucesso. O que você precisar, o que você quiser, a gente está aqui para poder cooperar, colaborar. A ideia continua sendo essa.
é colaboração, é trazer informação de maneira correta, conteúdo de relevância e conteúdos corretos. A gente não está aqui falando, porque eu acho que é assim. Né? Tem bastante coisa dentro disso. Muito obrigado mais uma vez e parabéns para você. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar falando. É a primeira vez que eu falo de biomecânica de casco, não tinha falado ainda, assim, algumas vezes só dando umas pinceladas lá no Instagram, né, mas, assim, foi uma das vezes que eu falei mais sobre isso, porque realmente eu tenho pensado mais sobre isso, principalmente nas alterações musculares que isso vai causar e nas lesões que isso pode proporcionar, né? Pensar que um casco que está achinelado vai causar dor nas costas, tem que ter muito raciocínio, tem que pensar que no joelho também está produzindo outras lesões, e isso é muito legal, né? Muito fantástico. Então, eu quero agradecer muito o Tenório, né? Porque também é o veterinário e realmente está buscando aí trazer conhecimento técnico para dentro de uma área que muitas das vezes não tem esse embasamento técnico, né? As pessoas acabam fazendo as coisas muito no empirismo, no que aprendeu com os avós, o pai, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu quero também aproveitar e fazer um convite para todos vocês, tá? Para fazer a inscrição aí. Na próxima semana, eu vou estar dando 3 aulas online gratuitas, dia 14, 15 e 16, quarta, quinta e sexta, sobre biomecânica. Então, quero vocês todos lá, porque vai ter muito conteúdo legal. E eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade, viu? Maravilha. Gabi, muito obrigado. Aprendi também. Viu? Excelente final de semana. A gente se encontra aí, com certeza. Tá bom? Forte abraço. Obrigado. Gente, boa noite. Até semana que vem. Valeu. Tchau.